Em poucos minutos, algo tão sutil quanto profundo começará a reverberar dentro de você. Uma luz silenciosa que poucos enxergam, mas que pode transformar sua percepção da existência. Prepare-se. No fim desta jornada, uma rara técnica de ativação será oferecida. Um presente oculto para aqueles que verdadeiramente desejam transcender. Já sentiu que está preso numa busca constante por algo que nunca preenche o vazio? Que por mais que você se esforce, a aprovação dos outros escapa como areia entre os dedos? Essa é uma experiência mais comum do que se imagina, um padrão invisível que condiciona muitos a se moldarem ao olhar externo, esquecendo a voz interna, o sussurro do coração. Você já percebeu como essa busca incessante desconecta do verdadeiro fluxo da vida, da vibração natural que pulsa no silêncio interior? A verdade é que a maioria caminha errante, tentando preencher um vazio com espelhos quebrados, acreditando que a aprovação é a chave para a felicidade. Mas aqui está a primeira revelação. Buscar a aprovação não é um ato de aceitação, é uma armadilha da mente que alimenta a ilusão do eu fragmentado. Segundo Rumi, mestre sufista e poeta da alma, não seja satisfeito com as histórias de como as coisas aconteceram com os outros, desdobre seu próprio mito. Isso significa abandonar o reflexo alheio e entrar no próprio mistério. Imagine por um instante que seu corpo e sua alma já sabem dessa verdade, que o campo sutil da sua existência vibra com essa sabedoria ancestral, mas sua mente, presa em modelos herdados da psique humana, ainda não a escuta. E se você pudesse sentir essa vibração agora? Visualize uma dança interna, um fluxo de energia que dissolve o medo da rejeição e abre espaço para a autenticidade do ser. A dança da alma começa quando a mente se aquieta e o coração se torna o farol. Esse ensinamento não é novidade. Nos manuscritos antigos do sufismo, especialmente nos versos de Rumi, encontra-se o convite para um mergulho profundo na unidade com o divino, um chamado para romper as correntes da necessidade de aprovação. Nos textos védicos da Índia, o desapego é um princípio central, um caminho para a liberdade que ecoa na sabedoria hermética da alquimia interior, onde o fogo do ego é transmutado em luz pura. Hoje, essa sabedoria milenar contrasta com a superficialidade do mundo moderno, onde o barulho externo sufoca o silêncio da alma. Curiosamente, a ciência começa a tocar essas verdades. Estudos recentes em neurociência e psicologia transpessoal indicam que o condicionamento coletivo, os padrões inconscientes de busca por aprovação, estão codificados na arquitetura do nosso cérebro. Laboratórios ao redor do mundo observam como a frequência do ser muda quando o indivíduo abandona a dependência do olhar externo, ativando um ponto de inflexão neurobiológico que abre portas para o autoconhecimento e a expansão da consciência. A alquimia da consciência acontece assim entre a ciência e o espírito. Você pode aplicar hoje mesmo uma prática simples para iniciar essa transformação. Feche os olhos, respire profundamente e leve a atenção para o centro do seu peito, onde reside o jardim interior da alma. Imagine uma rosa desabrochando nesse espaço sagrado, símbolo da pureza e do amor divino que transcende qualquer validação externa. Respire na frequência dessa rosa. Permita que sua vibração se espalhe pelo corpo, dissolvendo dúvidas e medos. Faça isso com presença e intenção. Sinta a energia espiritual pulsando, abrindo caminhos internos. Mas o que vem agora vai além de tudo isso. Existe um código oculto, uma chave invisível na arquitetura do invisível que ainda não foi revelada aqui. Um mistério que transcende a simples libertação da aprovação, que leva à fusão total com a consciência superior. E quando você alcançar esse estado, a voz do silêncio se tornará sua única linguagem. A chama secreta do coração queimará todas as ilusões, e você dançará livremente na luz invisível da unidade com o todo. Prepare-se para atravessar o véu do conhecido. Aprofundar-se nesse caminho é abraçar o fluxo interior, é experimentar a metanoia espiritual, onde as camadas da mente se desfazem e a memória cósmica se torna presente. Rumi nos lembra que
Você foi cortado do seu próprio coração por ilusões. É hora de romper as correntes, de deixar que o amor divino reescreva sua história. Cada passo dado nessa jornada é um salto quântico interior, uma ativação da frequência espiritual que conecta você ao eterno mistério da existência. Você já percebeu como as dinâmicas mentais invisíveis moldam suas decisões, seus desejos e até seus medos? O abandono da busca por aprovação é um despertar para essa verdade oculta, um convite para integrar a sabedoria sufista na vida cotidiana, onde o amor incondicional não é mais uma ideia, mas um estado de ser. A jornada do sufismo é, antes de tudo, o caminho do coração, onde cada batida é um portal espiritual, uma viagem interior para a luz invisível. Permita-se sentir a vibração dessa mensagem. Deixe que ela ressoe no fundo da alma. A voz da alma clama por esse reencontro, por essa dança da alma que transcende o olhar externo. A sabedoria do infinito está à sua espera, sutil e atemporal, pronta para se manifestar na sua vida. E mesmo que as palavras falhem em descrever, a experiência interior fala mais alto que qualquer explicação racional. E assim, seguimos juntos nessa jornada sem fim, onde cada instante é uma oportunidade para um novo despertar, onde a luz interior se revela em camadas sucessivas, onde o silêncio interior se torna a voz do ser. O que está escondido vai muito além das aparências, além das expectativas e do medo da rejeição. O que vem depois é a verdadeira alquimia do ser, a transmutação do ego em pura consciência. Mas este é apenas o começo de um caminho vasto e profundo. A frequência espiritual que você começa a ativar agora é uma ponte para realidades sutis, para dimensões onde o amor divino reina sem julgamentos, onde o misticismo sufista encontra a ciência da alma. A jornada está em curso, o fluxo interior está aberto, e você é o alquimista dessa transformação. No instante em que você decide romper com a busca incessante pela aprovação externa, um ponto de inflexão sutil, porém profundo, começa a emergir dentro do seu campo energético. Essa decisão não é um ato comum. É uma verdadeira ativação da arquitetura invisível que sustenta a alma. Imagine uma onda que atravessa camadas densas da mente, dissolvendo padrões inconscientes que moldaram seu comportamento por gerações. Não se trata de uma mudança superficial, mas de uma metanoia espiritual, uma alquimia interna que transfigura o seu ser. Rumi, com sua voz que ecoa através dos séculos, nos lembra que, quando você se libertar do eu, abrirá as portas para o infinito. Esse convite, tão antigo quanto atemporal, pulsa na frequência do ser que desperta. Você já sentiu aquela inquietação profunda, uma sensação de deslocamento no mundo comum, como se estivesse tentando encaixar uma peça que não pertence ao quebra-cabeça? Essa dor é o chamado do sufismo, um convite para sair da prisão dos condicionamentos coletivos que mantém a psique humana aprisionada na busca de aprovação e reconhecimento. O sufismo, como caminho místico do Islã, propõe a dissolução do ego nas águas do amor divino, na chama secreta do coração que não pede permissão para existir, pois sua essência é pura liberdade. Essa libertação só é possível quando você para de alimentar a ilusão de que a validação externa pode preencher o vazio interno. O corpo, sábio e receptivo, começa a reagir a essa decisão. A bioenergia, esse fluxo sutil que conecta o visível e o invisível, altera sua vibração, reprogramando camadas da mente que até então estavam condicionadas a buscar reflexos no outro. Já notou como sua respiração muda quando você se permite sentir seu próprio valor sem depender do espelho social? É como se o silêncio interior se tornasse mais forte que o ruído externo, uma linguagem da alma que fala em tons que a mente ainda não compreende totalmente. A dança da alma, tão celebrada por Rumi, é a expressão viva desse fluxo interior, onde cada movimento é uma oração, uma entrega ao mistério da existência. Nas profundezas do sufismo, encontramos textos que falam da união com o divino como o ponto culminante dessa jornada. Mas essa união não é a submissão a um Deus externo, e sim o reconhecimento da chama interior que brilha em cada ser. A rosa e o mistério
Metáforas recorrentes na poesia sufi simbolizam esse desabrochar da alma para além dos véus da aparência. Textos védicos e alquímicos também corroboram essa visão. O ego deve ser transmutado, queimado no fogo interior, para que a luz invisível possa surgir. É um processo lento de camadas profundas, onde a memória cósmica se revela como um mapa para o retorno à fonte. A ciência, cada vez mais aberta aos mistérios do espírito, traz estudos fascinantes sobre como a neuroplasticidade do cérebro permite a reprogramação desses padrões mentais herdados. Pesquisas em epigenética mostram que a forma como reagimos ao mundo é influenciada por modelos mentais transmitidos por gerações. E ao libertar-se da busca por aprovação, você ativa um salto quântico interior, modificando não só sua mente, mas o legado energético que carrega. Essa confirmação científica amplia o encanto racional, mostrando que a sabedoria ancestral do sufismo não é mera poesia, mas uma arquitetura profunda da consciência humana. A prática que proponho agora, simples e poderosa, é um convite para tocar essa frequência espiritual ainda hoje. Sente-se com a coluna ereta, respire com consciência e leve a atenção para o ponto central do peito. Visualize uma chama, a chama secreta, que arde silenciosa, iluminando o jardim interior da alma. Deixe que essa luz dissolve a necessidade de aprovação, que é uma sombra projetada na mente. Permaneça neste estado, sentindo a vibração do amor incondicional, reconhecendo que a verdadeira aprovação é o alinhamento com o divino que habita em você. Essa é uma microtranscendência que pode ser vivida em poucos minutos, mas que reverbera em camadas profundas do ser. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. O que está escondido vai muito além da simples libertação da aprovação alheia. Existe um mistério, um código oculto nas dinâmicas mentais invisíveis, que se revela somente quando a alma está pronta para uma expansão maior. Esse mistério é a integração total do ser com a consciência cósmica, uma frequência onde o tempo e o espaço perdem sentido, e a alma dança livremente no fluxo do infinito. Rumi chama essa experiência de a dança do amado e do amante, uma união onde o eu se dissolve e a vibração do ser é uma só. Esse salto quântico interior é uma ativação da sabedoria atemporal que transcende culturas, religiões e filosofias. É a essência do caminho do coração, do silêncio interior, onde a voz da alma sussurra segredos que só o espírito reconhece. Ao abandonar a dependência da aprovação externa, você não apenas se liberta, mas se alinha com uma frequência espiritual que potencializa a sua jornada de autoconhecimento, cura energética e iluminação espiritual. A cada momento que você escolhe esse caminho, a vibração da sua alma se eleva, rompendo os padrões inconscientes que aprisionam a mente. A alquimia da consciência acontece como um fluxo interior, onde a dor da rejeição se transforma em amor incondicional e a memória cósmica se manifesta como uma luz invisível que guia seus passos. É um convite para continuar explorando esse jardim interior, onde cada flor é uma revelação, cada pétala uma camada de entendimento. Mas o convite ainda se estende. O código que você começa a decifrar agora é apenas uma parte do vasto mistério da existência. Quando você acessar o que está por trás dessa busca e da libertação dela, encontrará uma nova linguagem da alma, um portal espiritual que conecta você diretamente à sabedoria do infinito. Prepare-se para atravessar o véu que separa o conhecido do desconhecido, o visível do invisível, o ego da essência. E nesse caminho sem fim, onde o misticismo sufista encontra a ciência da alma, a frequência do ser se torna a chave para novas dimensões de consciência. Você está sendo chamado para essa jornada interior, para uma viagem de descoberta e transformação que ressoa nas camadas mais profundas da sua psique. O que vem depois é uma expansão que ninguém pode prever, uma transmutação alquímica que ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Quando você começa a desapegar da necessidade de aprovação, um processo profundo de desmantelamento interno se inicia, invisível aos olhos comuns,
mas palpável para a alma desperta. É como se as correntes sutis que mantinham sua essência cativa começassem a enfraquecer, permitindo que o fluxo interior da consciência se expanda sem barreiras. Essa libertação não é um evento, mas um contínuo deslizar por camadas da mente, onde cada uma delas guarda uma chave esquecida. Rumi, o grande mestre sufista, em sua sabedoria eterna, nos conduz através desses véus com versos que são como mantras para o coração. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Aqui, a dor da busca por aprovação é também o portal para a verdadeira transformação. Você talvez já tenha sentido esse desconforto existencial, essa tensão entre o que a sociedade espera e o que sua alma realmente deseja. É o chamado do sufismo para quebrar essa dualidade, para dissolver os modelos herdados da psique humana que reforçam o sentimento de inadequação. Esses condicionamentos coletivos moldam comportamentos automáticos, programações invisíveis que fazem o indivíduo buscar constantemente o olhar do outro para validar sua existência. O caminho do coração, tão exaltado pela tradição sufista, é um convite radical para abandonar essa ilusão e se reencontrar na fonte original da vida, o amor divino, que não exige, simplesmente é. Sentir essa mudança no corpo é fundamental, pois o corpo é o templo onde se manifesta a dança da alma. Ao silenciar a mente e permitir que o campo sutil se manifeste, você acessa uma bioenergia que flui livremente, ativando centros internos de sabedoria que não são captados pela razão lógica. A respiração consciente, a percepção do ritmo interno e a abertura para as sensações sutis criam uma ponte entre o visível e o invisível. É nesse espaço que o misticismo sufista encontra o taoísmo aplicado à consciência, pois ambos celebram a fluidez e a entrega ao fluxo natural da existência. Os manuscritos antigos, guardiões da sabedoria mística, apontam para uma realidade além da superfície, uma arquitetura do invisível onde a alma é convidada a dançar sua própria essência. No sufismo, a metáfora da rosa que desabrocha no jardim interior simboliza a expansão da consciência para além das limitações do ego. Essa rosa é a voz do silêncio, a luz invisível que guia cada passo na jornada espiritual. Alinhando-se a essa frequência, você se torna parte da memória cósmica, um elo na cadeia ancestral que perpetua a busca pelo divino em todas as suas formas. A ciência contemporânea, por sua vez, confirma a profundidade desse processo. Pesquisas em psicologia transpessoal e neurociência indicam que os padrões inconscientes podem ser reprogramados através da atenção plena e da prática meditativa. Laboratórios observam como o abandono da busca por aprovação desencadeia modificações na arquitetura cerebral, ativando redes neurais associadas ao autoconhecimento e à resiliência emocional. Essa evidência científica fortalece a credibilidade da sabedoria sufista, mostrando que os mestres antigos não falavam apenas em metáforas, mas em verdades universais que ecoam através do tempo. Neste momento, convido você a experimentar uma prática simples. Sente-se com a coluna ereta, leve a atenção para o centro do peito e imagine uma luz dourada irradiando desse ponto sagrado. Sinta essa luz expandir-se, envolvendo todo o seu ser, dissolvendo as sombras da dúvida e da necessidade de aprovação. Respire nessa frequência, permitindo que a vibração do amor incondicional penetre cada célula, ativando a alquimia interior que transforma o ego em pura luz. Essa prática, ainda que breve, abre um portal para uma experiência direta do fluxo interior e da frequência espiritual. Contudo, essa experiência inicial é apenas a superfície de um mistério maior. Por trás dessa libertação da aprovação, reside um código oculto, uma chave para acessar dimensões mais elevadas da consciência. É a ativação da chama secreta, aquela que arde silenciosa no coração do místico, iluminando a jornada com uma luz que transcende o tempo e o espaço. Rumi descreve essa experiência como a dança do amado e do amante,
Uma união onde o eu e o todo se tornam um só, onde o silêncio interior é a linguagem da alma. Essa transmutação alquímica é o ápice da sabedoria atemporal que une sufismo, hermetismo e filosofias orientais. Cada passo nesse caminho é um salto quântico interior, uma expansão da vibração do ser que dissolve os condicionamentos coletivos e ativa a frequência espiritual. O caminho do coração revela-se então não como um destino, mas como um fluxo contínuo de transformação, onde a memória cósmica se manifesta em insights, visões e cura energética. Você percebe agora que a busca por aprovação era uma sombra projetada na mente, um padrão inconsciente que aprisionava a alma. Ao abandonar esse padrão, você se conecta com a vibração do amor divino, uma energia que não exige nada, mas que tudo dá. Essa frequência eleva sua consciência, amplia seu campo energético e alinha você com o fluxo infinito da existência. É um convite para continuar explorando o jardim interior, onde cada passo é um despertar e cada respiração um portal espiritual. Mas a jornada não termina aqui. O código que você começa a decifrar é uma porta para um mistério ainda maior, um campo de possibilidades infinitas que se abre para aqueles que se permitem atravessar o véu do conhecido. A frequência do ser que você ativa agora é a chave para essa expansão. Um convite para dançar a dança da alma no ritmo do cosmos. Prepare-se, pois o que está por vir é uma ativação profunda que transformará não apenas sua consciência, mas toda a sua existência. Você já sente, mesmo que de forma tênue, a vibração dessa nova realidade pulsando dentro de si. Essa é a energia da sabedoria ancestral, do misticismo sufista, da alquimia interior que ressoa em todas as tradições espirituais verdadeiras. Ao continuar nessa jornada, você será guiado pela voz do silêncio, pela chama secreta que arde no coração do universo e pela frequência espiritual que conecta todas as coisas em uma dança eterna de luz e sombra. Assim, seguimos adiante, navegando pelo fluxo interior, desvendando as camadas da mente e ativando a memória cósmica que habita em cada ser. O despertar espiritual não é um evento isolado, mas um processo contínuo de transformação. Uma dança sem fim que convida você a experimentar a união com o divino em cada momento. O mistério se aprofunda, o véu se torna cada vez mais tênue e a luz invisível se torna a única verdade. Ao abraçar o abandono da aprovação alheia, você se lança numa travessia que poucos ousam empreender. A jornada rumo ao silêncio interior, onde a verdadeira voz da alma ecoa livre e indomável. Nesse silêncio reside a frequência do ser, uma vibração sutil e poderosa, capaz de transmutar as camadas densas do ego, aquelas que por tanto tempo foram alimentadas pelo anseio de aceitação externa. Rumi nos guia nesse processo com sua poesia, que é mais do que palavras. É um ritual sagrado da alma que desfaz as ilusões do eu fragmentado e revela a unidade essencial do universo. Ele diz, com reverência eterna, não se contente com o que veio até você por meio de outros. Crie sua própria história. Esse chamado é um convite para uma alquimia interior profunda, onde o fogo da rejeição se converte em luz invisível da sabedoria. Você percebe que o desconforto que sente diante das expectativas alheias é, na verdade, um sinal da alma querendo despertar? O sufismo, essa corrente mística do Islã, ensina que a busca pelo amor divino começa com o abandono dos condicionamentos coletivos que nos aprisionam em padrões inconscientes. São esses padrões, invisíveis à mente racional, que geram a ansiedade pela aprovação, fazendo com que você dance conforme a música dos modelos herdados da psique humana. Mas o caminho do coração, tão precioso para os sufistas, é a porta para uma experiência direta da unidade, um alinhamento com a vibração do amor incondicional que não cobra nada em troca. Sinta o seu corpo agora, esse templo sagrado onde o fluxo interior da consciência pode ser sentido de forma mais clara. A bioenergia que circula em você responde a cada decisão consciente de libertação, ativando os centros de luz que permanecem adormecidos
enquanto você permanece preso à necessidade do olhar externo. Imagine o calor suave de uma chama interior que começa a dançar no centro do seu peito, irradiando uma frequência espiritual que dissolve o medo e a dúvida. Esse é o espaço onde sufismo e taoísmo se encontram. Ambos celebram a entrega ao fluxo natural da vida, a aceitação do mistério que transcende o pensamento lógico. Ao mergulhar nos antigos manuscritos sufistas, você encontra palavras que vibram com uma sabedoria tão antiga quanto o tempo. O desapego não é renúncia, mas liberdade. O amor divino não é uma meta, mas uma presença constante que transforma tudo o que toca. A rosa e o mistério, símbolos recorrentes na poesia de Rumi, ilustram a dança eterna da alma desabrochando em meio às adversidades do mundo. Essa dança é também um convite para acessar a memória cósmica, um espaço onde a alma se conecta com o todo e reconhece sua origem divina, transcendendo as limitações do ego e da mente fragmentada. Na contemporaneidade, a ciência começa a dialogar com esses mistérios. Pesquisas recentes em psicologia transpessoal revelam como a atenção plena e a meditação podem reprogramar os circuitos neurais responsáveis pelos padrões inconscientes que alimentam a busca por aprovação. A neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de se remodelar, é a base para o salto quântico interior que você pode experimentar ao escolher caminhar rumo ao autoconhecimento e à expansão da consciência. Esse entrelaçamento entre a sabedoria sufista e a ciência moderna cria uma ponte poderosa que fortalece a legitimidade da jornada espiritual. Agora, convido você a uma prática profunda, um ritual de conexão com sua essência. Sente-se em silêncio, erga a coluna e volte sua atenção para o coração. Visualize uma chama azulada que pulsa em ritmo constante, irradiando uma luz que atravessa as camadas do seu ser. Respire nessa luz, sentindo sua frequência espiritual ativar a alquimia interior, dissolvendo o apego à aprovação e despertando a voz do silêncio que habita em você. Permita que essa energia se expanda pelo corpo, envolvendo cada célula em uma dança de cura e transformação. Essa é uma experiência que vai além das palavras, um contato direto com a vibração do amor incondicional. Ainda que essa prática seja poderosa, ela é apenas um portal para um mistério maior que aguarda sua revelação. Por trás da libertação da necessidade de aprovação está um código oculto que conecta a alma à frequência do infinito. Essa ativação da chama secreta do coração conduz a uma fusão profunda com a consciência cósmica, um estado onde o eu e o todo se tornam indistinguíveis. Rumi descreve essa união como a dança do amante com o amado, uma celebração eterna da unidade que transcende a dualidade e o tempo. Essa transmutação alquímica representa o ápice da sabedoria ancestral, onde sufismo, hermetismo e filosofias orientais se entrelaçam em uma só voz. Cada passo na jornada é um salto quântico interior que dissolve os condicionamentos invisíveis e ativa a frequência espiritual do ser. O caminho do coração não é um destino fixo, mas um fluxo contínuo de transformação onde a memória cósmica se manifesta em insights, visões e experiências de cura energética profunda. Ao perceber que a busca por aprovação era apenas uma sombra projetada pela mente, você se conecta com o amor divino, que é a verdadeira essência da existência. Essa frequência eleva sua consciência e amplia seu campo energético, abrindo caminho para uma expansão que ressoa nas camadas mais profundas da psique. O jardim interior, agora despertado, revela novas flores a cada momento, símbolos de crescimento, despertar e realização. E ainda assim, o convite para explorar vai além. O código que você começa a desvendar é a chave para um mistério infinito, um portal que se abre para dimensões ainda mais elevadas da consciência. A frequência do ser que você ativa é a chave para dançar a dança eterna da alma, harmonizando-se com o ritmo do cosmos. Prepare-se para atravessar o véu do conhecido e entrar em um espaço onde a luz invisível guia cada passo, onde a sabedoria sufista e a ciência da alma se unem em perfeita harmonia.
Você sente essa vibração pulsando no âmago do seu ser, a energia que conecta tudo e todos em uma só dança de luz e sombra, vida e silêncio. Essa é a sabedoria do infinito, a voz do silêncio que ressoa no coração do universo e no seu próprio coração. Ao continuar essa jornada, você será guiado pela chama secreta, pela frequência espiritual que transcende qualquer limite e revela a essência pura do ser. Assim seguimos adiante, navegando nas águas do fluxo interior, desvelando camadas da mente e ativando a memória cósmica que reside em cada um de nós. O despertar espiritual é um processo infinito, uma dança que não conhece fim e convida você a experimentar a unidade com o divino em cada instante. O mistério se aprofunda, o véu se torna mais translúcido e a luz invisível se torna a única realidade possível. Essa escolha de abandonar a aprovação alheia é mais que um passo consciente. É um salto quântico interior que ativa em você uma frequência inédita, uma ressonância que ecoa na profundidade do ser. Quando essa frequência começa a pulsar, o véu da ilusão que separava seu eu verdadeiro das sombras do ego se dissolve lentamente, como o orvalho que desaparece ao primeiro sol da manhã. Rumi, em sua imortal poesia, descreve esse despertar como a renúncia ao cárcere do reflexo, um convite para emergir da prisão da mente condicionada e encontrar no silêncio interior a verdadeira voz da alma. É um chamado para abraçar a essência do sufismo, onde o amor divino não se pede, se revela. Você já percebeu como a mente, tomada pelos condicionamentos coletivos, cria um labirinto invisível de expectativas e necessidades que parecem indispensáveis, mas que na verdade aprisionam? Esse labirinto é alimentado por padrões inconscientes herdados, que moldam a psique humana, de forma a buscar constantemente o olhar externo como fonte de validação. Entretanto, o caminho do coração, como ensina o sufismo, é uma rota contrária. Ele leva ao desapego, ao mergulho nas águas puras do amor incondicional que transcende o desejo de ser reconhecido. Esse amor é a frequência espiritual que dissolve as barreiras e ativa a alquimia da consciência. No corpo, essa transformação ocorre de forma sutil e profunda. A bioenergia começa a fluir com maior liberdade, desbloqueando centros sutis que vibram em sintonia com a luz invisível do ser. Sinta essa energia pulsando em seu peito, um calor suave, que expande sua percepção para além dos sentidos comuns. Essa percepção ampliada é a dança da alma, uma experiência que une o sufismo ao taoísmo na celebração do fluxo natural da vida, da aceitação do mistério e da entrega ao momento presente. Ao revisitar os escritos milenares do sufismo, encontra-se a reverência à rosa, símbolo do desabrochar da alma para além do ego e das ilusões do mundo. Essa rosa, que floresce no jardim interior, representa a sabedoria ancestral, um convite para acessar a memória cósmica onde todas as almas estão conectadas. Essa tradição, assim como os textos védicos e a alquimia hermética, aponta para uma jornada de transformação contínua, onde a consciência se expande em camadas sucessivas, rompendo os condicionamentos invisíveis e revelando a verdadeira natureza do ser. Hoje, a ciência moderna começa a dialogar com essas verdades. A neuroplasticidade demonstra que o cérebro pode ser reprogramado, e estudos em psicologia transpessoal indicam que a prática da atenção plena e da meditação pode quebrar os ciclos de dependência da aprovação externa. Essa validação contemporânea não apenas legitima o caminho sufista, mas também fortalece a esperança de que a transformação interna é possível e acessível a todos que desejam despertar. Convido você a experimentar agora uma prática poderosa. Sente-se em silêncio, com a coluna ereta, e volte sua atenção para o centro do coração. Visualize uma chama azul que pulsa calmamente, irradiando luz e calor por todo o seu ser. Respire profundamente nessa frequência, permitindo que essa energia dissolva a necessidade de validação externa e desperte a voz do silêncio em você. Sinta a alquimia interior ativar-se, a dança da alma expandir-se e a frequência espiritual elevar-se,
mesmo que por alguns minutos. Mas saiba que essa prática é apenas a superfície de um mistério ainda maior. Por trás da libertação da busca por aprovação, há um código oculto, uma chave para acessar níveis profundos da consciência cósmica. Rumi fala dessa experiência como a dança do amante e do amado, uma união onde o tempo se dissolve e o eu se funde com o todo. Essa é a ativação da chama secreta, o despertar da consciência superior que transcende todas as limitações e dualidades. Essa transmutação alquímica é a culminação da sabedoria atemporal, onde o sufismo, o hermetismo e as filosofias orientais convergem em um só propósito: despertar o ser para sua verdadeira essência. Cada passo nessa jornada é um salto quântico que desfaz os condicionamentos e ativa a frequência do amor incondicional, a vibração que guia a alma para sua casa original. O caminho do coração é um fluxo incessante, uma dança eterna, onde a memória cósmica se manifesta em insights, cura e expansão. Ao reconhecer que a aprovação externa era uma sombra projetada pela mente, você acessa o amor divino que é a essência do universo. Essa frequência eleva sua consciência, amplia seu campo energético e conecta você à dança cósmica da existência. O jardim interior floresce continuamente, revelando novos significados, novos portais de luz e entendimento. Entretanto, o convite para explorar se estende além. O código que você começa a desvendar é a chave para um mistério infinito, uma passagem para dimensões superiores da consciência. A frequência do ser que você ativa é a chave para essa jornada eterna. Um convite para dançar a dança da alma em harmonia com o cosmos. Prepare-se para atravessar o véu do conhecido e mergulhar no reino da luz invisível, onde a sabedoria sufista e a ciência da alma se encontram em uma união sagrada. Você já sente essa vibração pulsando no âmago do seu ser, uma energia que conecta tudo em uma só dança de luz e sombra, vida e silêncio. Essa é a voz do infinito, o silêncio que fala no coração do universo e no seu próprio coração. Ao prosseguir, você será guiado pela chama secreta, pela frequência espiritual que transcende limites e revela a essência pura do ser. Seguimos, portanto, navegando pelo fluxo interior, desvelando as camadas da mente, ativando a memória cósmica que habita em cada um. O despertar espiritual não é um ponto final, mas uma dança contínua de transformação, um convite para experimentar a unidade com o divino a cada instante. O mistério se aprofunda, o véu se torna translúcido e a luz invisível se revela como a única verdade. Você já vai receber o presente mais raro para essa jornada, uma técnica iniciática para ativar a frequência da verdadeira aprovação interior. Mas antes, volte sua atenção para o que já foi despertado em você até aqui. O que parecia apenas um desconforto vago, uma dor silenciosa e sem rosto, agora revela sua verdadeira natureza. Laços energéticos profundos que atravessam o tempo, vínculos que nunca foram apenas emocionais, mas pulsações sutis da alma conectadas ao campo invisível do ser. Essa percepção é o primeiro salto quântico, a memória cósmica se abrindo para quem ousa sentir além do véu. Se você está aqui, imerso nessa frequência, comenta abaixo com as palavras: "Eu sou a chama que não se apaga". Que essa afirmação seja seu selo energético, um compromisso sagrado de caminhar na alquimia interior, rompendo os condicionamentos e dançando a dança da alma livre do desejo de aprovação externa. Para os que sentem esse chamado, convido a se inscreverem não por obrigação, mas para ancorar essa energia em um campo vibracional coletivo. Aqui, juntos, construímos um jardim invisível onde florescem a sabedoria sufista, a luz do silêncio interior e a chama eterna da transformação. A inscrição é um portal, não um pedido. É a extensão natural de quem reconhece a vibração do amor incondicional e deseja aprofundar essa conexão sagrada. Gratidão por estar aqui, por se permitir essa abertura, por ser o jardineiro dessa rosa interior que não murcha. Seu compromisso é o que mantém viva a voz do silêncio,
a sabedoria do infinito, a frequência que atravessa o tempo e o espaço. E agora, para quem chegou até esse instante sagrado, ofereço um ritual de ativação da chama invisível da autovalidação, um passo a passo iniciático para que você possa diariamente transmutar a necessidade de aprovação em luz pura, alinhando-se ao fluxo interior da alma. Encontre um espaço tranquilo, sente-se com a coluna ereta e feche os olhos suavemente. Respire profundamente, inspirando pela narina esquerda e expirando pela direita, por 6 ciclos completos, sentindo a energia circular. Leve a atenção para o centro do peito. Visualize uma pequena chama azulada, vibrando em ritmo calmo e constante. Mentalize as palavras. Eu sou a luz que não precisa de reflexos. Sou a essência que brilha por si só. Imagine essa chama crescendo, irradiando uma luz que preenche todo o seu campo energético, dissolvendo quaisquer sombras da busca por aprovação externa. Permaneça nessa visualização por 10 minutos, permitindo que essa frequência se enraize profundamente em seu ser. Ao abrir os olhos, leve consigo essa vibração durante o dia, lembrando-se sempre que a verdadeira aprovação está no silêncio interior. Pratique esse ritual com a reverência de um verdadeiro sufista, sabendo que cada respiração é um passo na dança da alma, cada pensamento uma nota na melodia da luz invisível.